Bom, quando a gente começa a falar então de e-mail marketing, a gente entende que e-mail marketing, né, não é somente uma peça que você envia, né, para uma determinada pessoa, para um determinado grupo de pessoas. É comunicação direta com o seu potencial cliente. E quando a gente fala de comunicação direta com o seu potencial cliente, a gente precisa entender algumas possibilidades que é possível atingir dentro dessa estratégia. Quando eu comecei nisso há um tempo atrás, eu achava que era simplesmente a gente ir lá, montar uma peça, pegar uma ferramenta de disparo e mandar, né? O negócio é muito mais complicado do que isso. Para você conseguir fazer um e-mail chegar na caixa de entrada da pessoa, ela passa por uma série de obstáculos, uma série de filtros que podem ser determinantes na qualidade dessa entrega, se essa entrega vai ser positiva, se essa entrega vai ser negativa, se ele sequer vai chegar, porque tem um gateway, né, o que a gente chama de gateway, entre a sua ferramenta de disparo e a caixa de entrada. Eu vou explicar isso mais pra frente para vocês. Então, fazer esse e-mail, algo que parece tão simples, chegar na caixa de entrada do cara, é algo muito mais complicado do que a gente imagina, né? Porém, a gente tem os benefícios, né? E por que a gente investiria em campanhas de e-mail marketing? Quais são os principais benefícios em investir em campanhas de e-mail marketing? Primeiro, comunicação direta com o seu consumidor, então você tem a chance ali de se comunicar diretamente com uma pessoa que te deu a oportunidade de falar com ela, né? Ela te deu ali um ok para conversar com ela, mostrar os seus produtos, mostrar as suas campanhas, mostrar as suas futuras promoções. Então você vai ter essa possibilidade. No caso de um outro tipo de marketing que você faça, seja ele lá em redes sociais, em mídia paga, etc., você vai ter que carpinar esse cara para iniciar uma conversa, né? Para quem sabe até o objetivo final, para quem sabe fazer até com esse objetivo final, seja pelo menos pegar o e-mail dessa pessoa. Com o e-mail na mão, você já tem a possibilidade de chegar nele, né? Segundo, redução de CPA e ROI otimizado. O que é o CPA? É o custo por aquisição. Todo e-mail que você capta, seja ele via formulário, seja ele através de uma compra, ele tem um custo, né? Se você, por exemplo, criou uma landing page, jogou tráfego pago para essa landing page, cada lead que se cadastrou na sua página, ele teve um custo, né? Se você, por exemplo, falando de e-mail marketing, falando de e-commerce, fez uma campanha específica para sua loja e essa pessoa foi lá e efetuou uma compra, esse lead que comprou algo teve um custo, né? E aí esse cálculo é super importante, porque aí você consegue saber o aumento da taxa de recompra que você tem a partir da sua base, a partir das campanhas que você faz com marketing direto. Por que isso aí é tão importante? Imagina o seguinte: vamos supor ali que você fez uma campanha, sei lá, gastou aí R$100 e você efetuou aí 10 compras, certo? Você conseguiu aí fazer com que 10 pessoas comprassem. Cada uma dessas compras te custou aí R$10, beleza? Só que se essa pessoa, ela fez uma compra de R$20, concorda comigo que então se eu tirar os 10 que me custou mais o que realmente sobrou ali, pode ser que a conta não feche? Estou fazendo uma conta muito simples de R$100, mas se a gente trazer para a realidade de e-commerce mesmo, onde a margem já é muito apertada, pode ser que na primeira vez que essa pessoa compre, nem valha a pena. Pode ser que só lá na segunda vez que ela compre, porque aí você não vai estar pagando mais por esse lead, que vale a pena o investimento que você fez inicialmente, né? Então, a pessoa compra uma, duas, três, 4 vezes, você começa a ter a possibilidade de ter uma margem melhor dentro do que você calculou ali de CPA. E aí você começa dentro disso a ser sustentável, né? O e-commerce hoje ele realmente só é sustentável se você tem uma base bem montada, se você tem ali a possibilidade de trabalhar o que já está captado. Se você depender simplesmente de mídia paga e não se preocupar em construir base, e eu costumo brincar nas consultorias que eu dou com o seguinte: depois do produto, a coisa mais importante que o seu lead pode fazer, né, depois de comprar um produto, é dar o e-mail dele. Porque se ele não comprar naquela hora, pelo menos você tem a chance, você tem a oportunidade de trabalhar esse cara depois para ele futuramente
efetuar uma compra. Então, esses dois pontos aqui são pontos muito importantes. O quarto, extensão do LTV, é o Lifetime Value. O que é o Lifetime Value? É o tempo que a pessoa está ativa dentro do ciclo de relacionamento com você. Então, por exemplo, imagina que você tem um cohort aqui que é uma timeline, né? É um corte de tempo onde as pessoas elas têm aí, na sua taxa de recompra, elas têm a média de ficar com você por volta de 6 meses. Então a média é que em 6 meses cada pessoa compre mais ou menos 2 vezes. Com as campanhas de marketing direto, você tem a possibilidade de aumentar, né, essa extensão de LTV. Então fazer com que essa pessoa não fique somente 6 meses interagindo com você comprando, mas de repente 9 meses, 1 ano, às vezes mais. Claro que depende do seu produto, depende do tipo de produto que você está comercializando, né? Se ele também tem um consumo alto, né? A necessidade de uma recompra também, mas você tem a possibilidade de aumentar isso aqui dentro. O engajamento também da sua base, isso faz com que você tenha a possibilidade de iniciar conversas, né? Eu costumo brincar que no e-mail marketing você tem a possibilidade de vez em quando ir lá e dar um oi para ela, aquela pessoa que se relacionou com você uma vez só, em um dado momento, onde de repente ela baixou um arquivo ou fez uma compra e você nunca mais vai falar com essa pessoa. Agora você tem a possibilidade de vez em quando ir lá e dar um oizinho para ela, falar que você está com uma promoção. Então você tem a possibilidade de engajar e reengajar as pessoas que estão na sua base. Mensuração dos dados e dos resultados, já é sabido que no digital você consegue mensurar absolutamente tudo. No e-mail também, né? Só que a gente vai falar disso lá na frente. Tem os dados que você tem que mensurar que se referem diretamente ao e-mail. Aí é taxa de abertura, taxa de cliques e tudo mais. A gente vai falar disso lá na frente. Só que também existem os dados externos. O que o seu e-mail, o que as campanhas estão gerando de resultado efetivo para você? Se o seu objetivo é subida de formulário, é preenchimento de formulário, quantos formulários você realmente está fazendo com que as pessoas preencham? Quantos leads você está captando? Quantas vendas você está efetuando? Né? Quantas recompras você está conseguindo? Assinaturas, enfim. Tudo isso é possível mensurar e eu vou mostrar para vocês como a gente faz isso de forma efetiva, tá? Enriquecimento da base, e o enriquecimento da base vocês vão ver também que é talvez aí a coisa mais importante, a coisa mais legal que a gente tem a possibilidade de fazer em campanhas de e-mail. Hoje, com uma ferramenta bacana de e-mail que possua ali dentro um sisteminha básico de CRM, que é um sisteminha para se relacionar e segmentar as pessoas que estão lá dentro, tudo vira dado. Abertura de e-mail, clique, interesse num conteúdo específico, enfim, tudo o que ela faz pode virar dado, tudo. E eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar isso ao nosso favor, tá? Bem maquiavélico mesmo. Antes de começar, a gente precisa saber de algumas coisas, né? Enviar uma campanha de e-mail marketing não é só enviar e-mails. Como eu falei para vocês, é algo muito mais complexo do que simplesmente ir lá e mandar um e-mail para esse cara. A gente começa uma conversa com ele, mas a gente presume que as pessoas que estão lá do outro lado conhecem você, né? Essa é a premissa básica. Ou seja, a gente entende que talvez vocês não compraram a lista, né? Que talvez vocês não pegaram a lista do coleguinha e saiu mandando e-mail. E isso é uma prática muito comum, inclusive, eu estou brincando aqui, mas isso é uma prática muito comum de se fazer, tá? E não condeno ninguém, mas nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês os perigos que pode acontecer da gente fazer esse tipo de coisa, né? Todas as pessoas, né, que possuem aí todos os domínios, na verdade, que fazem campanhas de e-mail marketing, eles possuem uma reputação, assim como uma pessoa. O que é a reputação? A reputação nada mais é do que o que acontece na história desse domínio, não só do domínio, mas também do IP de envio, e eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença entre uma coisa e outra. Então, por exemplo, se a gente tem uma história onde a taxa de abertura é muito baixa, tudo isso vai contando na pontuação dos ISPs. O que são ISPs? São provedores de internet, serviços de internet
que provém os e-mails, por exemplo, o Gmail, Hotmail, etc. Tudo isso vai contando como reputação. Dando aqui um exemplo bem claro de como que isso funciona campanha a campanha, basicamente seria como isso aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, reclamações, reporte de spam, eu tenho endereços inválidos, que são os bounces, que eu vou explicar para vocês também o que é. Eu tenho aqui a análise do conteúdo, que é o Spam Score, né, que a gente faz. Eu vou mostrar uma ferramenta muito bacana para vocês, para a gente conseguir medir o Spam Score de cada uma dessas peças. A gente tem a taxa de abertura e a taxa de clique. Cada uma dessas coisas aqui me dá um score de reputação. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, que tem algumas contas que estão com uma reputaçãozinha um pouquinho mais baixa. Vou pegar essa aqui, ó. Aqui tem até uma timeline, tá vendo? Ele vai mostrando, conforme a evolução e conforme as campanhas que a gente vai fazendo, o que está acontecendo com a reputação desse cara aqui. Se a gente for mais a fundo lá, ó, vamos ver onde que está pegando. Ó, tem bastante reclamação de spam. E quando a gente fala bastante reclamação de spam, eu estou falando de 0,2%, tá? 0,2% dá para se considerar em qualquer conta boba que é 0,0 nada, né? Aqui não, 0,02 é bastante coisa. Isso pode ser, por exemplo, tem provedores na Amazon, por exemplo, que se você tiver 0,5, mais de 0,5% de reporte de spam, com base no seu histórico dos últimos 14 dias, 20 dias, eles simplesmente bloqueiam o envio. Então é tolerância zero, né, para spam e reputação. Trazendo de volta aqui para a reputação, o que isso aí acarreta? Às vezes você pode estar fazendo tudo direitinho, mas se o seu histórico lá de trás do que você fez não tiver ok, todas as suas mensagens começam a chegar na caixa de spam da galera, né? Uma forma muito bacana de vocês saberem como está a reputação específica do seu domínio é entrando aqui, ó, Sender Score. Ó, aqui você pode colocar ou IP ou domínio. Vocês querem fazer um teste com algum domínio de vocês aí para ver ou tá todo mundo tranquilo? Quer fazer? Só o domínio. Delta BC. Delta? Delta BC. BC, assim? Uhum. .com.br. Não trouxe muito dado, não. Vocês mandam poucos e-mails? Mais ou menos. Quantos por mês, mais ou menos? Tem noção? Uns 10 mil, 20 mil? Acho que um pouco menos. Então é difícil de... Menos que É. 20. Quando você tem menos de 50 mil enviando no mês, é difícil de pegar dado. Posso tentar o meu? Pode? Ativo.com. Ativo? É só .com. Tá. Também não trouxe nada, não. Deixa eu me logar aqui. Aqui ele traz o score de cada um dos IPs que você está utilizando. Você manda bastante? Muito, né? Ele usa vários IPs aqui, tá vendo? Ó? Tudo IP compartilhado. Tem um volume alto aqui, ó. Esse daqui é todos os scores aqui, ó. Ó, tá vendo? Quanto mais perto de 100, melhor. Então você tá com alguns domínios, com alguns IPs que não estão com uma reputação muito bacana. Chega muito no spam as mensagens que você manda? É que não sou eu. Não? Não. Pode ser que esteja chegando aí. Muito e-mail. Pode ser que esteja chegando, porque ó. E ele gira bem, tá vendo? Com um monte de IP aqui, ó. Esse aqui é o domínio que recebe os bounces, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é isso. Mas é isso aí. Outra forma de ver a reputação direta de cada um desses domínios
Vocês podem mandar uma mensagem para vocês mesmos, por exemplo, e aí vocês podem vir aqui, ó. Se vocês abrirem no Gmail, por exemplo, e abrir aqui, ó. Vem em mostrar original. Ó, ele nem tá trazendo aqui o IP. Deixa eu pegar um e-mail marketing mesmo. Boa noite. Ó. Esse aqui é o IP que ele tá usando para disparar, tá vendo? No caso aqui é o Slack. O Slack eu acho que não deve ter uma reputação ruim, né? Se eu pegar esse IP aqui, ir lá no Sender Score e colocar ele aqui. Ó, ele dá a reputação dele aqui, tá vendo? Então, tá ok, né? 99 acho que tá legal. Aqui é o volume e tal, enfim. Então, dessa forma aqui vocês conseguem ver a reputação tanto de IP quanto de domínio, beleza? Legal. Antes de qualquer coisa, né, você está se comunicando com outras pessoas. Então, a forma como você fala no seu e-mail importa bastante, sim. É muito comum a gente receber mensagens meio sem noção, com a copyzinha meio destoada da identidade da marca. Tudo isso precisa estar conectado. Então, por exemplo, se você tem ali uma comunicação mais corporativa no seu site, nas suas redes sociais, o seu e-mail precisa seguir essa linha também, né? Não dá para você ter uma comunicação diferenciada no seu canal de e-mail. É legal que tudo esteja linkado, né? E possivelmente você vai entender que não conhece o seu cliente como você acha que conhece. O que é isso? Quando a gente começa realmente a captar dado, a ver o comportamento do cara, ver tudo que está acontecendo, a gente entende que, na verdade, a ideia que a gente tinha do nosso cliente era completamente diferente, né, do que o que a gente imaginava. Tá? Então, os momentos que ele prefere abrir o e-mail, os dispositivos que ele mais utiliza para, de repente, fazer uma conversão, seja ela um clique num banner, enfim, né, você vai perceber que esse cara aqui, na verdade, é um cliente completamente diferente do que a gente achava que era. Eu até fiz um exercício, numa consultoria que eu fiz, eu fiz um exercício de criação de personas. Quem aqui já fez exercício de criar personas? Já fez? Legal. Já fez também? Bacana. Esse cliente meu, ele é zero de digital, zero. Pra você ter noção, eles ainda usavam e-mail pessoal na empresa. Tipo, o nome da empresa, @gmail.com, para vocês terem noção, zero. E aí a gente sentou e, com base no relacionamento que eles tinham, também no e-mail, mas também em entrevista e tudo mais, eles acabaram percebendo que a imagem que eles tinham, a ideia que eles tinham de cliente, era uma imagem completamente diferente do que o cliente é realmente, né? E parte da base de pesquisa, parte da base de entendimento foi o e-mail, foi as conversas que eram geradas a partir do canal de e-mail, né? Então, isso que é muito bacana. Tá, e aí por onde que a gente começa? Quando a gente começa a tratar ali de campanhas de e-mail marketing, né? Bom, primeira coisa, a gente precisa criar uma lista, né? E para criar uma lista a gente precisa de formulário, mas qual que é o segredo disso? As ferramentas de e-mail que a gente escolher precisam ter a possibilidade de duas coisas: ou gerar formulários internos, ou então conectar formulários de terceiros a ela. Por exemplo, alguém aqui já brincou com o HubSpot? Alguma coisa assim? Vocês sabem o que é o HubSpot? Não? Alguém sabe? Todo mundo, alguns sabem, outros não, né? O HubSpot é uma ferramenta que também possui um sistema de CRM lá dentro, também possui uma ferramenta de e-mail, também possui uma ferramenta de bot, enfim. É uma ferramenta, completa para fazer a camada de marketing e para fazer a camada de vendas. E lá dentro você tem a possibilidade de criar formulários, né? Esses formulários você consegue simplesmente ir lá, gerar o código dele e embedar na sua página. Então todo mundo que entrar, né, a partir desse form cai direto no seu sistema. E essa que é a sacada. Por exemplo,
Vou entrar por aqui mesmo, nesse cara aqui do Cat Leads. Aqui no Cat Leads, por exemplo, eu tenho a possibilidade de criar formulários assim, ó. Eu entro aqui no meu formzinho, vou lá em editar. E aí aqui eu tenho os campos que eu quero que o meu formulário tenha. Só que para eu conseguir utilizar esse cara, eu posso ou pegar esse código aqui, ó, e colar na minha página, ou então eu posso, no caso de uma plataforma de e-commerce, por exemplo, eu posso ir lá na plataforma VTEX, que é uma das plataformas de e-commerce mais conhecidas aí no Brasil, conectar o banco de dados deles, que a gente chama de Master Data, e conectar esse formulário aqui. Então todo mundo que entrar por lá vai entrar por aqui. Só que qual que é a grande sacada das ferramentas para poder entrar dentro de um formulário? É legal que essa galera já venha segmentada. Aí vai depender muito da ferramenta que vocês utilizam para poder captar esse pessoal aqui. Você pode segmentar através de página, você pode segmentar através de tags. Por exemplo, todo mundo que cai nesse formulário aqui, eu salvo uma tagzinha neles e falo assim, ó, esse cara aqui é um lead novo, por exemplo. Conforme esse cara for caminhando dentro das minhas ações de e-mail marketing, eu vou ressegmentando esse cara. Mas é importante não só dar uma entrada para esse cara num formulário, mas ele já entrar segmentado, beleza? No Google não dá para você criar também? Porque quando eu na empresa No Google Forms, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas todo e-mail marketing que a gente fazia, a gente gerava um link para conseguir acompanhar o resultado de uma forma mais eficiente. Que eu não sei como era essa forma mais eficiente, porque eu não era responsável pelo e-commerce. Como que funcionava a ação? Então, na verdade, a pessoa do e-commerce, a gestora, já me mandava esse link. Ela dizia que facilitava o acompanhamento dela, mas eu não sei se é exatamente isso. Só que ela trabalhava sempre com o Google Analytics. Ela tinha VTEX Entendi. e era sempre o Google Analytics. Entendi. Ela adicionava o que a gente chama de UTM na URL. Isso. Aí, sempre que você acessa uma URL com essas UTMs específicas, eu vou mostrar como monta, você consegue ver o que está acontecendo nas campanhas. Aí você consegue rastrear. Mas é diferente do que você está mostrando? Um pouquinho, ainda é um pouquinho. Aqui é para você conseguir gerar o formulário através de uma ferramenta de terceiro. Entendeu? Aí, por exemplo, no caso aqui, todo mundo que entra através desse formulário, ó. Mas o formulário é uma pesquisa mesmo, assim, não é? Não necessariamente. O formulário ele pode ter uma série de objetivos. Pode ser para responder uma pesquisa, ou pode ser para captar um cara que esteja interessado no seu produto, ou que queira se cadastrar no seu blog, por exemplo. Entendeu? Mas a ferramenta de e-mail marketing, o ideal é que ela tenha a possibilidade de gerar o formulário direto por ela. Entendeu? Assim você consegue trabalhar de uma forma mais dinâmica. Ó, por exemplo, todo mundo que entra aqui, ó, ele já vem segmentado a partir desse form, seja com uma tag, seja por página, tá vendo? Ó? Tem aqui o cargo dele e por aí vai, tá? Legal. Bom, como eu falei lá atrás, as pessoas precisam querer estarem na base de vocês, né? Então, começando um pouquinho aí em sopinha de letrinha, né? A gente começa sempre a partir do que a gente chama de opt-in. O opt-in, ele nada mais é do que a permissão que a pessoa te dá de você entrar em contato com ela, de estar na sua base. É o preenchimento de um formulário, é aquele chequezinho quando ela vai fazer uma compra, sabe? E fala assim, ó, eu aceito receber notificações. Isso é um opt-in, né? Só que só ter um opt-in, só ter, por exemplo, um formulário lá para ela receber novidades, por exemplo, como é o comum, hoje, falando de e-commerce, praticamente você está falando assim, ó, cadastre seu e-mail para receber spam. É praticamente isso que você está falando. Então, o que é o ideal? Você sempre oferecer alguma coisa em troca, né? Sei lá, oferece um cupom de desconto de 5%, 3%, quantos por cento caber na sua margem, enfim. Ou então baixar um conteúdo, alguma coisa nesse sentido. A questão do desconto, por exemplo, eu já ouvi muito cliente falando assim, ah não, Rafa, mas a minha margem ela é muito apertada e, não consigo dar esse desconto e não rola para mim. Aí é só fazer aquela continha do CPA que eu falei. Se você entende que o seu cliente ele custa para você, toda vez que um novo e-mail entra, ele custa, sei lá, 15, 20 reais,
cara, na boa, às vezes 5% aí tá barato, entendeu? Às vezes você dá 20%, 15% nominal na compra, tá barato. Então tem que fazer aquela continha do CPA para saber se isso aqui tá valendo mesmo ou não, né? Um e-book, por exemplo, levando conteúdo para as pessoas, né? Levando informação. Hoje isso está muito comum para crescimento e enriquecimento de base. Então, toma sempre cuidado com o opt-in. É claro que se for um formulário numa página de contato mesmo, onde a pessoa só está interessada em fazer um contato comercial, aí tudo bem. Agora, a ideia é você ter vários pontos de captação dentro do seu site e em cada um desses pontos de captação, você tentar oferecer algo especial para as pessoas, sempre que possível, tá? Legal, a gente falou do opt-in e aí a gente tem o double opt-in. O que é o double opt-in? O double opt-in nada mais é do que a confirmação de que aquela pessoa quer estar na sua base. Ou seja, eu fui lá, me cadastrei num formulário, só que essa pessoa vai receber um e-mail, né, na caixa dela e ela só vai entrar na minha base lá, a base segmentada da minha empresa, quando ela clicar num link específico. Por exemplo, assim, ó. A pessoa foi lá, entrou aqui dentro, ela precisa confirmar o e-mail. Se ela confirmar, ela entra na base. Se ela não confirmar em 2 dias, eu posso lembrar essa pessoa, confirmou, entra na base. Nada mais é do que um e-mailzinho assim, ó, mais ou menos, entendeu? Confirma o seu e-mail aqui para você estar dentro da minha base. Você tem os pontos positivos e os pontos negativos do double opt-in. Fazendo uma comparação do double opt-in com o single opt-in, que é o opt-in normal que a gente colocou lá, quando você tem uma base que veio do double, você tem uma base extremamente qualificada, né? Você tem uma base ali que, legal, você conferiu que a pessoa existe mesmo, que o e-mail tá certo e tudo mais. Evita, por exemplo, de acontecer, e é muito comum, você vai lá e digita, né? Vai rafael.ferrari@sanderdigital.com.be, porque o E tá pertinho ali do R, né? Então é super comum acontecer isso. Isso daí gera o quê? Bounce, gera um e-mail de retorno, porque é um e-mail que não existe. O double opt-in evita esse tipo de coisa, então é super bacana. Qual que é o ponto negativo? É que você vai captar menos pessoas, né? Sua base vai crescer menos. Às vezes as pessoas não estão com saco para ir lá e confirmar o e-mail, né? Às vezes ela digitou errado e não entendeu por que não chegou o e-mail e desiste também, acontece, né? Então precisa medir se a gente quer ter uma base maior, mas menos qualificada, ou uma base menor, só que mais qualificada. Na verdade, nem qualificada eu vou chamar, eu vou chamar de seguro, né? Porque a qualificação vai estar mais relacionada ao interesse dessas pessoas do que propriamente o e-mail está certo ou não, beleza? Atualmente tem aquela confirmação agora por mensagem de código, até mais rápido, né? Você faz o cadastro, aí você recebe lá uma SMS com 4, 5 números, e na hora você já confirma isso. É até mais rápido, porque você falou, a pessoa não quer ir lá entrar Ir lá fazer, exatamente. Com essa confirmação por senha lá, é muito mais rápido. Né? Nesse caso, por exemplo, de ele confirmar por SMS, o objetivo é um pouquinho diferente desse. O objetivo é também você fazer um double opt-in, só que o objetivo é saber se essa pessoa existe mesmo, pessoa mesmo, né, física, para se relacionar independentemente do canal. No caso do double opt-in por e-mail, o principal objetivo é saber se o e-mail está certo e se a pessoa existe também, mas se o e-mail está certo, principalmente, né? Hoje está muito comum realmente a gente fazer esse double check por SMS e é bem bacana. Até hoje, para você se cadastrar, por exemplo, Google, tem uma outra que chama Zorro, que é um concorrente indiano do Google. Para você criar uma conta, você precisa fazer isso. Ir lá, colocar seu e-mail, colocar seu telefone e confirmar o SMS. Legal. O que é o Soft Opt-in? O Soft Opt-in, eu brinco que é o seguinte. Ó, legal, você tem meu e-mail, só que isso não quer dizer que eu sou seu amigo. O que isso quer dizer? Quer dizer que em algum momento eu te dei o meu e-mail. Pode ser de forma até offline, pode ser, por exemplo, num evento, por exemplo, tá? E aí, normalmente, quando você pega uma base de um evento, você sobe na sua base para fazer algum tipo de ação, seja ela de e-mail marketing, seja ela de cold e-mail, seja ela o que for, tá? O Soft Opt-in é o ato da pessoa te dar o e-mail, mas não através de um formulário, não de forma direta, mas sim de forma indireta.
tá? Então, que nem eu falei, fiz lá um evento, colhi a base, subiu o Excel. Isso é um soft opt-in. Precisa tomar bastante cuidado com isso, porque o soft opt-in, se você não tem ali uma permissão explícita da pessoa que ela quer receber o seu conteúdo e quer se relacionar com você através dos e-mails, você pode ter problema. Então não é uma base extremamente qualificada, por mais que você tenha ido lá no eventinho, bipado ela, ou então, por exemplo, um outro exemplo de soft opt-in é quando você vai e efetua uma compra e você esquece de tirar o checkbox, por exemplo. Aquilo é um soft opt-in, eu não estou mandando com objetivo, não estou mandando meu e-mail com o objetivo de entrar em contato, né? Até porque na maioria das lojas, se vocês perceberam, aquilo lá já vem até checado já, né? Se você lembrar, você descheca, se não, vai que vai. Coisa que não adianta muito, porque no final, na hora que a pessoa receber a próxima mensagem, ela ou vai se interessar por aquilo ou não. Se ela não se interessar, é spam. E aí, spam é a pior coisa que pode acontecer com vocês, tá? Aqui, por exemplo, tem uma centralzinha de preferências. Quando a gente gera um lead para ele se inscrever, ao invés da gente já dar para ele um formulário para ele se cadastrar, a gente pode falar assim, legal, você deu seu e-mail, só que você quer se inscrever em qual lista? Você quer se inscrever na lista que eu falo de design? Você quer se inscrever na lista que eu falo de tecnologia? Isso aqui é bacana principalmente para quem trabalha com muito conteúdo, né? Porque aí você meio que já segmenta o cara na entrada. É o que a gente chama de central de preferências, tá? Isso é muito bacana de se fazer. E aí a gente tem o opt-out, né? Então, opt-in, né? Que é a entrada do lead, e o opt-out, que é a saída do lead. Tem muita coisa que gira em torno desse cara aqui, tá? Rafa, eu sou obrigado a colocar o opt-out? Eu poderia simplesmente dizer para você que sim, você é obrigado a colocar. Mas na realidade ninguém é obrigado a nada, você não é obrigado a colocar isso aqui. Se quiser mandar um e-mail sem isso, você pode colocar, você pode mandar. Só que qual é o grande problema de você não ter um opt-out no seu e-mail e principalmente não ter um opt-out visível? Se a pessoa ir lá, não se interessar por você e ela não conseguir se descadastrar, ela vai te mandar para o spam. E o spam é muito pior do que se descadastrar da sua base. É melhor você dar a oportunidade de deixar uma porta para ela sair do que você simplesmente confinar ela aqui dentro, né? Uma hora ela vai quebrar as paredes ou vai se matar aqui dentro. Então o opt-out é a mesma coisa, tá? É muito importante deixar ele sempre muito visível no seu e-mail. Tem empresa que não coloca, que coloca e não funciona. Exatamente. Exatamente. E aí é um problema, né? Porque... Só que isso também acontece muito... Como que é o seu nome? André. Isso daí acontece muito também por uma sacanagemzinha que rola. Tem uma coisa que chama cookie pull. O que é o cookie pull? O cookie pull é o compartilhamento de informações entre redes. Então, já é sabido. Todo mundo que entra num... Estava para derrubar isso aqui já. Todo mundo que entra numa loja, você começa a ser traqueado, né? Você tem ali, salvo um cookiezinho na sua máquina, todo mundo vai te seguindo ali. Tem empresas que compartilham isso de alguma forma. Então, por exemplo, quem nunca, algumas pessoas não aconteceu, mas quem nunca entrou, por exemplo, num site, procurou por algo, não deu o e-mail, mas passou um tempinho, recebeu um e-mail de outra loja, mas com interesse naquele produto lá. Como isso? Né? É o que a gente chama de cookie pull, informação compartilhada, traqueei o seu interesse, já tenho o seu e-mail no meu banco de dados, o ID do cookie está na sua máquina é esse, então eu sei quem você é, e para o meu próximo cliente eu consigo ofertar para ele produtos que ele demonstrou interesse mesmo que tenha sido em outra loja. Né? Então, às vezes, não é nem que não funciona, Andréia. Às vezes você tá com o cada lá e os caras estão te perseguindo por e-mail. Eu já não concordo com isso, honestamente, porque aí eu não é claro isso, né? Então, é complicado. E antes de qualquer coisa, a gente tem que entender melhor o que é o spam, né? Porque se você não dá a possibilidade da pessoa sair da sua lista, né? E se ela quer sair da sua lista, provavelmente você está praticando o que é chamado de spam.
Eu não vou entrar aqui no mérito da história do spam, nem da latinha de atum, nem nada desse tipo, tá? Spam nada mais é do que as pessoas que ficam mandando uma caralhada de mensagem para os outros que não tem interesse e não dá a possibilidade da pessoa se descadastrar. Resumidamente, isso é spam. Mas como que funciona, né, a determinação do spam dentro dos ISPs? Lembra lá no comecinho que eu falei do gateway? Não é um gateway de pagamento, é o gateway do e-mail, né? Então, quando a gente manda um e-mail aqui, ele passa por esse gateway. Quando ele passa por esse gateway, aqui está toda a estratégia, está todo o algoritmo e cada provedor tem um. Gmail é o mais, é o mais enrosco de todos, porque o Gmail, diferentemente dos outros, por exemplo, o Hotmail, se você se queimar com o Hotmail, você se queimou com o Hotmail inteiro. Beleza, a hora que eu sair do filtro, né, da minha quarentena, eu volto de novo a entregar para todo mundo. Agora o Gmail não, o Gmail é a nível pessoal. Então pode ser que chega para você na caixa de entrada, mas para ela não, para ela chegou no spam. Porque ele vê a nível de interação, se as últimas mensagens foram abertas, qual que é a taxa de clique para cada uma dessas pessoas. Então, toda essa inteligência está contida no gateway, está aqui dentro. Ele que vai determinar, beleza, esse cara aqui, ele não é um spam, beleza? Beleza, então entrega. Quando chegar aqui, ele vai ter um segundo filtro e falar assim, ó, puta, beleza, ele passou aí, mas só que tem um histórico lá de trás de algumas pessoas que ele mandou com mensagem parecida com essa aqui, que na verdade é spam sim. Puta, beleza. Então, já que você tá falando pra mim que ele é um spam, então entrega ele aqui no folderzinho de spam. Pelo menos a mensagem chegou, né? Mas vai cair aqui, ó. É aqui que contém a sua reputação. É aqui que ele mede o que a gente mostrou daquele gráfico lá. Pra você, não, na boa, pra você ser bloqueado aqui, você já tá muito queimado. Você já fez muita merda e não parou de fazer. Aqui é o começo de tudo, tá? Se você passa pelo filtro de spam, aí ok, cai na caixa de entrada, beleza, maravilha, e segue o jogo. Então você vê, quando eu falei lá no começo, né, que mandar e-mail não é simplesmente disparar um e-mail, na verdade é isso mesmo, né? Você precisa passar por uma série de coisas, uma série de algoritmos para conseguir fazer a mensagem chegar na caixa de entrada e não é fácil. Do dia para a noite, a sua mensagem pode começar a chegar no spam e é muito difícil de prever. Uma campanha errada que você solta, às vezes, e eu vou mostrar isso para vocês depois, às vezes, de você aumentar de repente o volume de envio, já era. Você já vai ser mandado para o spam. Porque esses caras aqui, eles são tão filhos da mãe que eles falam assim, ô querido, vem cá, eu tô acostumado a mandar para você sempre 20 mil e-mails. É o que eu tô acostumado. Do nada você manda 40 mil? Fala para mim o que você fez. Você fez alguma coisa, né? É mais ou menos assim que eles pensam. Então, se você do nada dobrou o seu volume, principalmente para novos e-mails, ele fala assim, opa, essa base cresceu muito rápido, não é assim que acontece, e você está crescendo base de forma ilícita. Eles pensam, esses caras são foda. E aí ele pega e ou te bloqueia ou te trava no filtro de spam. Beleza? Dúvidas? Não? Tranquilo? Beleza. Como eu falei ali, né? Cada ISP tem uma fórmula diferente. Assim, não tem fórmula mágica, não adianta vir ninguém aqui, nenhuma consultoria, ninguém falar para vocês, não, eu tenho a fórmula mágica para nunca chegar nenhuma mensagem no spam, ou então chegar uma ferramenta para vocês falar assim, não, eu garanto que não vai chegar nada no spam da sua... Esquece, não existe, não dá, porque vai depender unicamente do que vocês estão fazendo, ou pior, do que outras pessoas estão fazendo se você tem um IP compartilhado. O que é o IP compartilhado? O que é o IP no caso de e-mails? Todo e-mail ele tem uma máquina que faz essa carga de disparos, né? E aqui em cima dessa máquina você tem o domínio, mas a engine mesmo está aqui nesse IP. E esse IP ele pode ser utilizado por mais de um domínio. Então, por exemplo, se eu tenho esse IP aqui, a Sanders pode mandar por ele, a Internet Innovation pode mandar por ele, ou então a sua loja, como que é a sua loja mesmo? Delta BC pode também mandar por ele. Isso é o mais comum de acontecer, tá? Porque é muito difícil você
cuidar de um IP dedicado? Você precisa ter um volume, primeiro, muito grande. Segundo, você precisa ter um planejamento de aquecimento. Lá na frente eu vou explicar também o que é isso, muito grande. Você precisa ter uma periodicidade de envio muito grande. É muito complicado você manter um IP dedicado. Então, normalmente, os IPs, quando você contrata uma plataforma, é compartilhado com vários outros domínios. Só que qual que é o problema? Parece um sistema de comunismo. Por quê? Se a Sanders fizer qualquer merda nas campanhas e prejudicar a reputação desse IP aqui, a Delta vai pagar. Porque a reputação vai estar alocada nesse cara. Você vai ter a sua reputação do domínio, legal, mas a engine de envio vai ser responsabilizada e o peso dela é até maior do que a do domínio. Então é bastante perigoso quando a gente começa a fazer muitas campanhas de baixa qualidade. Porque como que as ferramentas se protegem disso? Para quem faz o trabalho direitinho não pagar tanto quanto as pessoas que estão mais lá para baixo. Eles vão migrando o seu servidor, o seu host, na verdade, né, a sua URL, para domínios que têm a reputação baixa também. Então, por exemplo, se você está fazendo um bom trabalho, legal, você vai estar com os IPs compartilhados com todo mundo que, também faz um trabalho muito bom. A partir do momento que você começar a fazer besteira ali e a reputação começar a cair, eles vão trocando esses IPs e vocês vão começar a cair em IPs que têm a reputação ruim. Talvez, Andréia, seja isso que tenha acontecido no seu caso, por exemplo. Entendeu? Como só tem... Porque ali você vê que todo mundo está entre 10 e 16. Não tem ninguém com mais de 20 ali. Provavelmente a reputação estava baixa, eles falaram assim, então, ó, sempre que mandar domínio para esse IP, para esse domínio aqui, é só os caras que estão até esse score aqui, entendeu? Começar a fazer um trabalho bom, vai melhorando, eles vão migrando de novo para os outros, mas é um trabalho de formiguinha. Mandar e-mail, menos e-mail para pessoas mais engajadas, enfim. Olha esse dado aqui da Return Path. Em média, 20% dos e-mails enviados com a permissão dos destinatários nunca atinge o seu destino, que é a caixa de entrada. 20% de e-mails, mesmo a pessoa dando permissão não chegar na caixa de entrada, é muito grande. É muito difícil quando você começa a fazer um trabalho de e-mail, de envio em massa, né? Tem um artigo, inclusive, que eu escrevi que saiu no E-Commerce Brasil. Deixa eu ver se está fácil aqui a URL, que fala exatamente, dá dicas de como você pode mandar um volume grande de e-mails. Tá? Deixa eu ver aqui. É legal darem uma lida nesse artiguinho, que ele dá bastante dica nesse sentido aí. Aqui, ó. Como enviar um alto volume de e-mails. Depois deem uma lidinha nesse artigo, que é bem interessante, tá? É legal que eu falo aqui um pouquinho, dou algumas dicas. Então, falo um pouco da reputação, para tomar cuidado com a reputação do domínio. Eu falo sobre aonde o seu site está hospedado, se ele está sendo bem cuidado, se está numa blacklist ou se não está. Isso daí influencia também, por incrível que pareça. Acontece, por exemplo, do seu site estar hospedado, sei lá, num servidor ruim e está instalado um WordPress que não foi atualizado, por exemplo. E aí cai um vírus lá dentro e esse vírus fica atacando todo mundo que acessa o seu site. Automaticamente esse cara daqui a um tempinho vai cair numa blacklist. Quando essa URL cair na blacklist, os provedores de e-mail vão enxergar. Então, todo e-mail toda a campanha de e-mail marketing que você fizer, que vier a partir dessa URL que está na blacklist, vai chegar no spam. E só vai chegar na caixa de entrada na hora que você fizer um trabalho de retirada. E é um trabalho do caramba para tirar de blacklist. Primeiro você tem que descobrir qual é a blacklist que você caiu. Começa por aí. Segundo, qual é o critério que aquela blacklist dá para tirar. Então, é muito trabalhoso, precisa tomar muito cuidado, tá? O outro ponto que eu falo aqui, muito interessante, é a hospedagem, né? Às vezes você tem um servidor que não tem um sistema de segurança muito legal, não tem um selo de aquele selinho, aquele cadeadinho, né, que chama SSL cadastrado lá no servidor. Então tudo isso prejudica e aumenta a possibilidade de ataque ao domínio, né?
Tem que tomar esse cuidado aí também. O histórico do domínio, que foi o que a gente falou. Se o domínio também for muito novo, pode ser que você tenha uma reputação comprometida, porque não tem histórico nenhum, né? Assim como é perigoso você ter um domínio com um histórico negativo, um muito novo também, ninguém sabe quem é você. Então, automaticamente a galera vai desconfiar e vai jogar você para a caixa de spam. Com o tempo, vai melhorando isso e as suas campanhas vão ficando com cada vez mais qualidade, tá? O host de envio, que as pessoas cadastraram se é o mesmo, então não adianta eu me cadastrar em sanders.com.br e receber um e-mail de agencias.com.br, por exemplo, né? Acontece muito isso. Outra coisa que é muito comum e a galera não se atenta é se o endereço de envio existe mesmo. Como assim se ele existe mesmo, né? E eu já vi cliente fazer isso, tá? Ah, Rafa, eu tenho as minhas caixas de e-mail, só que eu não vou criar um e-mail para isso, eu vou criar um e-mail fake aqui e só vou fazer um alias, que é um redirecionamento de e-mail, né? E aí vira um e-mail fictício e a gente manda por ele. Isso dá super errado. Por quê? A primeira coisa que os provedores fazem é saber se esse e-mail possui uma caixa, possui uma assinatura MX para ele ou não. Quando ele bater lá e ver que não tem nada do outro lado, ele vai falar, cara, você tá de brincadeira com a minha cara, né? Eu não vou nem entregar a sua mensagem. Então pode ser que a mensagem nem chegue, tá? Então tem que tomar cuidado. E aqui eu falo um pouquinho dos IPs, tá? E é legal dar uma lidinha para entender aí a diferença entre IP compartilhado e IP dedicado. Qualidade da lista, isso aí a gente vai falar no decorrer da aula, mas é legal, depois deem uma lidinha nesse artigo aqui que é bem interessante, tem umas dicas muito legais para mandar um alto volume de e-mails. Só uma dúvida, que hora que a gente para? É 8 ou 8h30? 8h30? Beleza. Show. Olha só que interessante aqui, né? Nem todas as pessoas querem estar na sua base. Então, que nem eu falei lá, é legal você dar a possibilidade das pessoas se descadastrarem. E digo mais, tem muita gente que é contra isso, mas de preferência colocar lá em cima mesmo, tá? Para a pessoa já ver, já logo de cara. Se quiser, cara, tá aqui, sai fora se você não quiser receber as minhas notificações. Só não me coloca no spam. Então, tá aqui. Só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? E já aconteceu comigo, eu mesmo já fiz, não eu que tenha feito, mas eu já me descadastrei sem querer. Eu recebi um e-mail uma vez, onde aqui em cima tava o WebView, sabe, que é veja no browser, não estou conseguindo ver, então clica aqui para ver no browser. E aqui em cima tava o opt-out. Aí o que aconteceu? Eu fui clicar, só que estava muito perto, aí eu cliquei sem nem perceber e cliquei no opt-out. E eu queria ver no browser porque tava ruim a visualização do e-mail. Eu me descadastrei na hora. E eles já não tinham ali ainda uma telinha para tentar reter o cara, então eu cliquei e descadastrei. E o pior é que eu não queria me descadastrar. Foi um puta rolo para eu ir lá e me cadastrar de novo. Então tem que tomar esse cuidado. Outra coisa que é muito usual é tentar sempre deixar por mais que ele esteja visível, mas deixar ele sempre deslocadinho, destacado, tá? Porque assim você não confunde com o conteúdo. Um exemplo de página de retenção é essa daqui da Lojas Marisa. O que é isso? Ao invés de eu simplesmente dar uma tela assim para o cara quando ele clicar, ó, beleza, você se descadastrou, legal, segue a vida e eu sigo daqui, eu jogo a pessoa nessa telinha aqui. O que é essa telinha? Essa telinha está falando o seguinte: oi, tudo bem? Primeiro que, sabe o cluster, né? Então já coloca uma mulher ali, a comunicação é totalmente direcionada a uma mulher. E aí ele fala assim, ó, por aqui você fica sabendo, antes de todos, das melhores promoções, descontos de até 70%, ofertas diárias, novos produtos, dica de moda e muito mais. E aí ele tem um aqui maior, né? Tem um call to action aqui muito maior e aqui não quero, bem pequenininho. O resultado disso foi uma retenção de cerca de 40% de todo mundo que tentava se descadastrar da página. Então, 40% das pessoas que queriam efetuar o opt-out acabaram desistindo e falando assim, não, é verdade, eu quero continuar na lista de vocês porque eu quero receber as melhores promoções com 70%, oferta diária e novos produtos. Então, parece que não,
mas é uma estratégia muito bacana de retenção, tá? Uma outra coisa legal também de se fazer, e parece até óbvio daqui, mas muita gente não faz, é pedir o feedback da pessoa para saber o motivo, né? Tem ferramentas, por exemplo, que ela mostra aqui, deixa eu ver se nessa daqui eu encontro isso fácil. Ela mostra aqui os motivos Rafael, do descadastro. no começo você falou lá que a gente podia fazer um formulário mais categorizado, certo? Uhum. Nesse daí eu também posso? Tipo, o cara não quer, porque ele tá recebendo um e-mail meu de, sei lá, de moda, vai lá, dica de moda, mas o cara não quer É isso, 70% legal. de desconto. Isso. Eu consigo categorizar isso? Consegue. Olha que legal. É isso aqui, ó. É o opt-down. É isso aí. É onde você consegue ir lá e falar, não, cara, pera, não sabe, beleza, você não quer receber então, que nem você falou, dica de moda? Tá bom, então cancela aí dica de moda e só fica com dica de design. E aí você vai, isso aqui nada mais são do que as suas listas que você tem lá. E aí, pela interface, a pessoa vai se descadastrando das listas. Isso é muito legal para conseguir meio que ressegmentar a pessoa. Né? Então, ao invés de ela desistir, ela simplesmente fala assim, puta, não quero saber disso, mas quero saber disso daqui. E você reteve a pessoa. Isso é super legal. Voltando um pouquinho lá, aqui ó, são os feedbacks, aqui são os motivos de descadastros, tá vendo? Então eu tenho aqui a grande maioria, deixa eu ver o que ele está falando, é reporte de spam externo, aí ele não dá motivo, ele simplesmente vai lá e reporta. Aqui são pessoas que, puta, tá muito tempo sem interagir. Aí aqui elas nunca concederam, de alguma forma essas pessoas estão na base, mas não deram permissão de entrar, enfim. Sempre que ela descadastra, ela me fala o motivo. Isso é legal para eu tomar ações, né? Então, sempre colocar isso daí de alguma forma nos seus formulários de descadastramento, tá? Esse aqui é o opt-down, tá? Isso é legal. Os famosos bounces. O que são os bounces? Os bounces, eles nada mais são do que isso daqui, antes de qualquer coisa, é importante falar que isso daqui é um dos principais responsáveis pela reputação do domínio, tá? Pelo sucesso das ações, se a mensagem vai chegar na caixa de entrada ou não. Então, saber isso aqui, principalmente os motivos, é a coisa mais importante em campanhas de e-mail marketing. Então, o que são os bounces? Os bounces, eles nada mais são do que os e-mails que batem e voltam. Só que os e-mails que batem e voltam pode ser uma infinidade de motivos. Esses motivos a gente divide em dois grandes grupos, que são soft bounce e hard bounce. O que é o soft bounce? O soft bounce é um erro que você pode considerar que é temporário. Por exemplo, eu tentei mandar um e-mail para ela e aí deu que a caixa de mensagem dela estava cheia. Pode ser que na semana que vem ela esvazie a caixa e a mensagem chega. Então não é algo tão grave. Prejudica, mas não é algo tão grave. Um outro exemplo de bounce, sabe aqueles bloqueios do, acho que é o wall que tem, que você precisa ir lá e clicar no link e confirmar que foi você? Cara, isso daí é a pior coisa do mundo para campanha de e-mail marketing. Como que o servidor retorna? Como um bounce, como um soft bounce. Só que, se você ir lá e clicar no link, vai dar tudo certo. Se amanhã a pessoa ir lá e desativar esse filtro, também vai dar tudo certo. Então, é um soft bounce. Esse aqui, dos males, é o menor, tá? O grande problema é esse cara aqui, é o hard bounce. O hard bounce não é um erro temporário, é um erro que você precisa resolver imediatamente. Por exemplo, você mandar e-mail para quem já te reportou como spam. Isso é um hard bounce que dá direto no ISP, que dá direto no provedor. Ele vai falar assim, meu querido, semana passada o cara reportou você como spam e você está mandando de novo o e-mail para ele. Isso, cara, derruba a sua reputação de uma forma vertiginosa. Um outro exemplo de hard bounce, digitar errado, também. Alguns provedores podem considerar como soft bounce, tá? Porque você não controla o que a pessoa está digitando. Mas você tem a possibilidade de fazer um double opt-in. Por isso que outros provedores, como por exemplo o Gmail, encara como hard bounce.
Então, se eu digitei lá, que nem eu falei, rafael.ferrari@sandigital.com.be, é um hard bounce. Tem que tomar cuidado. Existem aí uma série de possibilidades do que pode ser hard, do que pode ser bounce. Eu coloquei aqui no material de vocês uma legendinha dos principais, tá? Então, alguns ali são vermelhinho é hard e amarelinho é soft. Então, hard bounce, recipiente inválido, que é e-mail digitado e não existe, né? Falha de DNS. O que é a falha de DNS? Você mandar um e-mail e o servidor de lá não responder. Às vezes acontece. A pessoa não pagou o servidor ou o servidor caiu e não recebeu a mensagem. Tempo de resposta do servidor. Às vezes o servidor está muito cheio, tentou entregar lá e não foi também. Isso é um soft bounce, daqui a pouquinho volta. Então tem uma série de fatores aqui. Bloqueio. Se eu ir lá e bloquear essa pessoa no meu Gmail, por exemplo, a volta vai ser como hard bounce. Então, aqui tem uma legendinha então para vocês se guiarem, vai ajudar bastante a saber identificar o que é. Normalmente isso daqui o servidor devolve, tá? Por exemplo aqui, se eu vier na ferramenta, deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Aqui tem o hard. Pegar um soft bounce aqui, vamos ver o que ele vai falar para mim. Olha, ele tá falando que não encontrou o servidor desse Super M aí, tá vendo? Ou seja, ou esse cara desativou o e-mail dele, o servidor dele, ou tá com alguma instabilidade lá que não conseguiu devolver. Como é um soft bounce, eu poderia ir lá e fazer isso aqui, e remover. Aí ele está ativo de novo aqui na ferramenta a mandar e-mail. Porque eu posso arriscar. Se voltar um bounce de novo, o risco é meu. Se não voltar, legal. Agora, quando é um hard, aí eu nem tenho a possibilidade de tirar essa legendinha daqui. Que aí ele simplesmente vai falar assim, cara, esse cara aqui ou se descadastrou da sua base, ou então te reportou como spam. Vamos ver o que o Ariel fez. Ele cancelou a minha inscrição, menos mal. Ele foi lá no opt-out lá e falou, cara, não quero mais receber nada seu. Menos mal. Se tivesse reportado como spam, ia colocar aqui, spam compliant. Aí ia estar todo o negocinho aqui cagadinho na minha reputação. Beleza? Então, como que a gente começa, né? Por onde que a gente pode captar os e-mails? Bom, tem uma série de formas. Primeiro, pelo seu canal digital, normal, até aí sem segredo nenhum. Mas você também pode captar os e-mails via mídia paga. Por exemplo, você pode simplesmente ir lá, criar uma landing page, levar essa galera lá para dentro e começar a crescer a sua base a partir daí. Você pode, por exemplo, via redes sociais, no Facebook tem aquelas campanhas de Face Leads, por exemplo, onde o formulário fica direto no Facebook. Simplesmente vai lá, gera um Excel, ou se estiver conectado direto à sua plataforma, você pode ir lá e crescer base por lá. Através de parcerias e locação de base. O que são parcerias e locação de base e o que tem que ficar esperto nisso? Como que funcionam as parcerias? Imagina o seguinte, eu tenho uma loja de autopeças e você também tem uma loja de autopeças. Eu tenho a minha base e você tem a sua. A gente pode fazer uma parceria e eu mando e-mail, né, para sua base para vender meus produtos e você faz a mesma coisa. Até aí tudo bem, até aí é bacana, dá para fazer. O que precisa tomar cuidado e aonde que a maioria da galera peca aqui? Quando eu mando um e-mail direto para sua base. A sua base não me conhece. Entendeu? Elas conhecem você, mas eu não. A mesma coisa o contrário. Então, no caso das parcerias, o que é o ideal a se fazer? O dono da base manda um e-mail ou apresentando você, ou então anexando direto o seu catálogo de produtos ou o seu conteúdo lá dentro, por exemplo. Aí não tem problema. Qual que vai ser o seu desafio aqui, quando a pessoa mandar um e-mail para a base dela? Tentar captar o máximo de pessoas possível de forma orgânica. Não simplesmente ir lá, pegar o Excel dela, subir na sua base e mandar e-mail. Isso vai dar problema, pode ter certeza absoluta.
Tá? Até porque você não consegue, falando do lado de quem vai utilizar a base do terceiro, você não conhece a base. Então não dá para saber se é uma base confiável e o que ela vai causar no seu servidor. Do lado da pessoa que é a dona da base, porra, a base é o seu maior ativo, você vai dar de mão beijada para a pessoa. Então tem que tomar bastante cuidado com isso de ambos os lados. Tá? No caso da alocação de base, funciona de forma parecida. A base não é sua. Por que parecida? Porque a base não é sua, porém, aqui funciona da mesma forma que as parcerias deveriam funcionar. Você vai lá, por exemplo, a pessoa é um canal de mídia, ela tem uma base com 100 mil mulheres que compram sapatos. Você pode ir lá, locar a base dessa pessoa, só que você não manda e-mail para essa base. Quem manda e-mail é a locadora da base, com a cara dela, com a identidade dela, só que ofertando seus produtos e mandando o link desses produtos para sua loja. A locação, pelo menos, é assim que ela deve funcionar para não ter problema para ninguém, tá? Captação multicanal, tem muita gente que esquece disso. Às vezes a gente tem lá uma loja virtual e também tem um PDV, né, que é um ponto de venda físico, e a gente esquece de que o PDV também é um canal de captação de lead, né? Eu vou dar uma aula, por exemplo, para Ikezaki, para cabeleireiros, e uma das coisas que a galera esquece e é uma puta oportunidade de se fazer é utilizar o salão, né? Na hora que a mulher for lá pagar, fazer alguma coisa nesse sentido, pegar o e-mail dela. Meu, você pega o e-mail de uma mulher que acabou de fazer um clareamento, fez luzes, fez a unha, fez não sei o que, você sabe a periodicidade que ela precisa voltar, você sabe qual é o tipo de cabelo dela, você sabe qual é o produto ideal para o cabelo dela, você clusterizou no ponto de venda. Né? Então é uma puta oportunidade de você trabalhar essa pessoa de forma ainda mais segmentada para fazer com que a pessoa volte lá. Para o seu PDV mesmo que seja, né? Então, saber trabalhar captação multicanal é uma oportunidade muito grande para a gente crescer base de forma orgânica. E assim, já me perguntaram isso algumas vezes. Ah, Rafa, mas dá algum problema ficar fazendo spam? Vou preso? Cara, não, no Brasil não tem isso. No máximo que tem é isso aqui, ó, é uma autorregulamentação, chama CAPEM, que tem lá as boas práticas, você não pode fazer e tudo mais. Né? Lá nos Estados Unidos já é um negócio mais pesado, lá você pode realmente ser prejudicado e ser multado em algumas vezes a quantidade de e-mail de spam que você enviou, então tem que tomar bastante cuidado lá fora, mas aqui dentro não tem nada disso, aqui dentro é oba-oba. O máximo que acontece mesmo é você ter a sua entrega prejudicada. Aí legal, né? Então, beleza, cara... Crescer base de forma orgânica é muito difícil, dá muito trabalho. Não quero fazer isso, não quero, tô cansado, tá? Tive uma ideia muito bacana, vou comprar uma base então. Eu vou lá na Santa Efigênia e vou comprar aquele CD, sabe? Que vem com 500 mil médicos no Brasil, né? Quem nunca viu esse CDzinho aqui, ó? Vende até hoje isso aí. A gente tá lá na Paulista, outro dia a gente tá vindo almoçar, né, Dup? E aí tem lá, o cara vende o Windows... vende jogo e vende base. É impressionante. Né? Aí tem lá. Esse aqui, inclusive, ó, se você for rápido adquirir nosso pacote, né, na lista de e-mail, você ainda ganha brinde, ó, ganha 3 brindes ainda. Aí eu pergunto para vocês, e qual que é a segmentação desse cara aqui? Pessoa física separada por cidade, ó, vem segmentada já, top. Ó, por estado, tá vendo? Ó. Lista de evangélico, cara. Eu nunca parei pra ver isso aqui no detalhe. Lista de usuários do Orkut. Top. É essa aí que eu vou usar. Cara, assim. Primeiro, qual a chance disso aqui ser efetivo? Hoje, vocês sabem, no Excel, se vocês criarem uma fórmula lá no Excel, ele sai criando e-mail adoidado lá. Né? Um código, um script que você vai gerar. Você coloca lá @hotmail, o prefixo, você vai criando aí. Qual a chance disso daqui ser feito desse jeito, entendeu? E mesmo que, vamos a mais remota hipótese de que, beleza, existe alguém real dentro dessa base. Cara, essa pessoa não pediu para estar aqui. Essa pessoa, o dado dela foi roubado e colocado aqui dentro. Né? É uma sacanagem, até com a pessoa que está aqui dentro. Se ela receber um e-mail de violino, sendo que ela
ela só se cadastrou no Orkut, cara. Puta sacanagem, né? Então, isso aqui é o sucesso do fracasso para qualquer campanha, seja ela de e-mail marketing, seja ela de automação de marketing, de inbound, de cold e-mail, enfim. Não importa qual a estratégia, fazendo isso daqui é a pior coisa do mundo para acontecer nas suas ações, tá? Então, fica aí a dicasinha para não se comprar. O meu sócio, tem um sócio que chama Rafael JK, eu sempre falo isso. Ele é o maior spammer do mundo. Vira e mexe, ele vem com base nova que eu não sei de onde que ele tira. E eu já proibi ele de subir. Pra você ter noção, ele é meu sócio, mas ele tá proibido de entrar no nosso servidor. Eu bloqueei meu sócio. Ele não consegue entrar no nosso servidor para colocar e-mail lá. Porra, você me bloqueou, cara. Bloqueei. Se quiser, você me dá aqui que eu olho e subo. Já falei isso aí pra você, né? Ele é bizarro. Não falou? Pergunta pra ele. Ele já travou a minha Amazon pelo menos umas 3 vezes, cara. E o bizarro é que assim, se você, no caso da Amazon, por exemplo, se você trava o servidor de envio lá, cara, assim, esquece, não tem um botãozinho pra você ir lá e destravar. Ou não tem um chatzinho pra você ir lá e falar, cara, desculpa, eu fiz uma merdinha aqui e desbloqueia eu aí. Não, cara. Você tem que achar o e-mail, chama enforced, alguma coisa assim, é um e-mail bizarro que você tem que ir lá mandar. E aí você tem que falar assim pra eles, cara, a minha conta tá bloqueada porque eu acho que eu fiz, a minha taxa de spam tá alta. Os caras vão demorar pelo menos uns 5 dias, eles fazem de propósito, vão demorar uns 5 dias para te responder. E aí quando eles te responderem, eles já vão te responder assim, beleza, sua conta tá bloqueada realmente. Cara, assim, o que você tá fazendo tá atrapalhando o nosso serviço. Eles falam assim, eu mostro o e-mail para vocês se vocês quiserem. Tá atrapalhando nossos serviços aqui, tá prejudicando, cara. Então assim, eu vou te dar mais uma chance de você continuar utilizando a Amazon. Só que me fala aí, o que você já fez para qualificar melhor a sua base? O que você já fez para evitar os reportes de spam? E o que você já fez para fazer com que isso não se repita? Não é o que você vai fazer daqui uma semana, amanhã, né? É o que você já fez, velho. E aí, beleza, você até pode ir lá e mentir. Só que a próxima vez que você estourar o seu limite de report de spam ou de bounce na Amazon, cara, esquece. Os caras simplesmente vão lá, te derrubam e eles não fazem mais questão de te ter como cliente. Então, é nessa seara que o meu sócio me colocou umas 2 vezes. Legal. Falando agora do design, o design é algo bastante complexo, apesar de não parecer quando se trata de e-mail marketing. E eu já vou adiantar aqui para vocês que precisa haver desprendimento quando a gente fala de design no que se refere a e-mail. Por quê? Pensa o seguinte, a gente hoje, falando de internet, a gente tem vários browsers, né? Então a gente tem lá o Chrome, a gente tem o Firefox, a gente tem o Safari. Cada um deles tem uma renderização diferenciada, né? Para HTML, para o nosso, o que a gente chama de front-end. Legal? No e-mail é parecido. Cada dispositivo de renderização de e-mail tem uma forma diferente de exibir o código. Então, por exemplo, você tem o Hotmail que exibe de uma forma, você tem o Gmail que exibe de outra, você tem o Yahoo que exibe de outra e você tem o Outlook que exibe de forma totalmente diferente de qualquer coisa no mundo inteiro. O Outlook é o equivalente ao Internet Explorer. Quem aqui você é programador, né? O Dupe ele trabalha comigo, ele é programador, ele sabe do que eu tô falando. O que é o Internet Explorer? Só para vocês entenderem. Vocês já ouviram falar de câncer, né? É isso, só que da internet. É bizarro, no entanto os caras até mataram o IE. O Outlook é parecido, né? É benigno ainda, mas é parecido. Até acho que o 2008 mais ou menos, cara, esquece, você não consegue ver e-mail com um HTML muito trabalhado. Se quer colocar corzinha de fundo, quer colocar GIF, quer colocar PNG, cara, esquece tudo isso. O seu GIF, se o primeiro frame for um cara correndo, né, e fazendo uma pose legal, assim, vai vir só o primeiro frame do cara de cabeça para baixo, aqui assim, ó. Se colocar um PNG, vai vir tudo preto. Cara, se colocar, por exemplo, um botão, a cor do botão... Não, isso é sério, isso é brincadeira, vai vir assim, ó. Vê? Eu vou até desenhar para vocês. Pra vocês verem que não é brincadeira minha.
É bem assim, ó, você vai ter aqui, né, um banner, aí você tem a vitrine aqui assim, ó, e Outlook, tá? Aí você vai ter o botão aqui assim, o botão ele deveria estar assim, né? Vou certinho assim, ó. Como que ele vai vir? Assim, ó. Aqui, ó, tudo assim, ó. Cara, eu juro pela minha filhinha de 3 anos, que é assim que vem o e-mail. Não dá, né? Então, não dá pra gente fazer muita graça em e-mail marketing. E quando eu começo com as consultorias e falando das ações de e-mail marketing, a primeira coisa que eu falo, porque isso mexe com expectativa, né? Normalmente a galera quer aquele e-mail bonitão, aquele e-mail cheio de coisa, mas, cara, não dá pra gente fazer muita coisa, tá? Então, é o que eu falo aqui, o mais importante é atingir o propósito e abrir. Isso é o mais importante. Falando aí um pouquinho até do que foi por muitos anos a minha praia, falando do design, eu consigo separar o e-mail em 3 grandes partes: header, conteúdo e footer. Cara, assim, não tem reinvenção de roda, isso aqui é um e-mail e fim, não tem mais nada aqui dentro, não tem, é isso, tá? Só que dentro disso, a gente pode fazer uma infinidade de coisas, como por exemplo, se eu pegar aqui o e-mail do Uber, que tá super bonitão, tá vendo? Mesma coisa, eu tenho aqui eu tenho ali o header, eu tenho o footer e tenho o conteúdo aqui no meio. O segredo todo tá na forma como eu vou trabalhar esse cara aqui dentro, tá? Tem uma coisa, quem aqui já ouviu falar de wireframe? Ninguém ouviu falar de wireframe? O wireframe em design, ele nada mais é do que a planta baixa do seu layout. Ou seja, ele é o rascunho, né? Isso aqui é um wireframe de e-mail. Aqui não tem cor, não tem imagem, não tem nada. É só para saber aonde vai ficar o quê. Então eu sei que ali vai ficar o logo, tá vendo? Ali vai ficar um escritinho, aqui vai ficar o meu banner, a minha vitrine vai ser desse jeito, com um textinho aqui tem um separador, aqui vai ficar as redes sociais. Legal, agora eu consigo fazer o layout. Isso aqui é um wireframe. Em website é a mesma coisa. Quando a gente vai fazer uma página web, a gente não sai fazendo... Oi? São templates, na verdade. Na verdade é antes do template. O template já é o layout, que depois você reaproveita. E aí eu vou depois mostrar um negócio que vocês vão adorar, que vocês, relacionado ao template. Aqui é um passinho antes. Quando você vai criar um template ou criar um layout, você passa por isso, né? É claro que quando a gente fala de e-mail, que nem eu falei, não tem muito segredo. Você não fica fazendo isso aqui para todas as peças, né? Agora, falando de web, aí sim, aí eu preciso saber onde vai ficar meu banner principal, se vai ter um slider, se vai ter uma vitrine com botão, se vai ter 2 banners embaixo, como que vai ser a estrutura. Porque é mais fácil eu mudar esse cara aqui do que eu mudar um layout que já está todo montado, né? Aqui funciona da mesma forma. Nessa estrutura, eu consigo, chegar em qualquer coisa, tá? Eu consigo, por exemplo, chegar numa estrutura mais fashion como essa, numa mais varejo como essa, numa mais business como essa daqui. Então, no final, 3 partezinhas. É uma linguicinha com header, conteúdo e footer. E dentro de cada uma dessas subdivisões, a gente trabalha de forma diferenciada para conseguir deixar a peça do jeito que a gente precisa.